Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões em temporada especial por videoconferência, mas sempre trazendo um recado muito interessante para a nossa querida Ribeirão Preto, sempre uma grande entrevista, sempre um convidado todo especial. E desta vez nós temos a grata satisfação e alegria de estarmos recebendo aqui no Conexões Ribeirão o nosso querido deputado federal Ricardo Silva. Ô, Ricardo, bem-vindo, meu querido. Oi, professor Lages. Primeiro, uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui contigo, batendo um papo sobre o nosso Brasil, sobre o Estado, sobre Ribeirão Preto, temas que estão literalmente pegando fogo por aí. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Ricardo, vamos começar falando sobre o mandato, né? Você assumiu esse ano por 2 vezes como suplente, né? Mas foram situações diferentes em cada uma delas. E muita gente não entendeu isso, né? Você poderia explicar para a gente aí, para os telespectadores, para os ouvintes aí da multiplataforma Tati, como é que você assumiu essas 2 vezes, de uma forma, primeiro, temporária e agora como deputado federal definitivo, né? Bom, vamos lá. Eu estava na condição de suplente. Eu assumi em razão do afastamento de um deputado para tratamento de saúde, professor Luiz Flávio Gomes, que, aliás, foi meu professor, uma pessoa incrível, iluminada, um grande jurista. Ele foi delegado de polícia, foi promotor de justiça, juiz de direito, depois deixou a carreira da magistratura para se dedicar única e exclusivamente às aulas que ele proferia no que foi o maior curso à distância. Ele se afastou para tratar de saúde, ele teve um linfoma, doença grave, e infelizmente ele veio a falecer. Após isso aí, uma outra situação também trágica, um jovem deputado de 41 anos teve um infarto fulminante, deputado Luiz Lauro de Campinas, e aí sim nós assumimos em definitivo. Como a gente estava na condição de suplência e com o falecimento dos titulares, agora a gente assume em definitivo. Deixar claro, professor Lages, que a votação que eu tive já me daria a oportunidade de ser eleito diretamente, sem a suplência, em praticamente todos os partidos do Brasil. É que, infelizmente, essa questão de consciente, essa conta de coligação, que as pessoas não entendem muito isso, e, de fato, é difícil a gente entender alguém que tem mais votos não ser eleito. Eu fui o mais votado em Ribeirão Preto para deputado federal, eu fui o mais votado em praticamente todas as cidades da nossa região para deputado federal, acabei ficando na suplência, mas agora, em decorrência desses fatos, que a gente não gostaria de assumir assim, mas enfim, é a Constituição Federal, eu tive votos para isso, agora é tocar o mandato daqui para frente, olhando para Ribeirão Preto, nesse momento grave que passa o nosso Brasil, estamos numa crise institucional, numa crise do legislativo, num embate dramático com o executivo, que trava também com o judiciário em nível nacional, e isso é dramático. Estamos em meio a uma pandemia, uma crise de saúde grave, uma crise econômica gravíssima, e é nesse momento de muita responsabilidade que chego ao Congresso Nacional, professor Lages, já me deparando com o Brasil nessa situação e com a responsabilidade de fazer um bom trabalho para o país e também para a nossa Ribeirão e a grande região. Ô, Ricardo, de fato você assume o mandato num momento muito crítico, né? Como você bem descreveu aí, uma situação de crise sanitária, de crise política, embate entre os poderes e por aí vai. Agora, como é que você estar exercendo o mandato agora definitivo de casa, quer dizer, à distância, né? Eu queria que você falasse um pouco aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, como é que exercer o mandato de deputado federal à distância, sem estar lá no fogo do furacão, como se diz, né? É mais difícil. Aqui a gente faz as votações por aplicativo, pelo celular, os debates também são online, dá para a gente tocar, claro que dá. Estamos nos reinventando nessa época, porque não dá para reunir ali 513 deputados, 81 senadores, mais assessores. Poderia o Congresso Nacional ser um foco de Covid-19 para o Brasil todo, porque aí cada um depois volta para suas bases, para suas regiões.
É mais difícil, mas dá para tocar. Eu confio muito, professor Lages, no legislativo, enquanto poder que vai trazer a solução para os problemas do Brasil. É que o legislativo hoje sofre um problema de identidade muito grande, que é ser sempre braço do executivo. O executivo sempre fica nesse jogo de cooptar o legislativo, de trazer os deputados para próximo e, com isso, obter ampla maioria no Congresso. Enquanto esse lance é apenas com base na transparência e na boa política, a gente sabe que em qualquer parlamento mundial existe base, existe oposição. Isso é democrático. O problema é quando há trocas de favores. O legislativo brasileiro, até no sistema presidencialista de coalizão, que acaba jogando a situação para isso. É muito ruim essa crise de identidade do legislativo, e é isso que a gente tenta chegar agora, eu como deputado federal novo, recém-empossado na Câmara dos Deputados, a gente tenta lançar a ideia de que o legislativo tem que ser forte. Eu fiz um pronunciamento da tribuna da Câmara dizendo isso. Se o legislativo entender a sua força, os parlamentares como um todo saberem que a solução para os problemas, a solução reside ali, o governo não vai poder fazer o que faz com o nosso Brasil, e eu falo isso em todas as esferas, nacional, estadual e municipal. Então, o legislativo precisa se reinventar. Pelo aplicativo, a sua pergunta é muito bacana, muito curiosa, é mais difícil, mas tem como a gente travar debates. Agora, é claro que a gente espera com ansiedade que essa pandemia passe logo, se Deus quiser, vai passar, nós teremos aí uma vacina, pesquisas estão avançando para isso, tomara Deus, e que a gente possa voltar aos trabalhos normalmente. Acredito que é isso que o brasileiro mais quer. Ô, Ricardo, você tocou num assunto aí, assim, de fundamental importância, porque você tem, assim, historicamente, pelo menos nos últimos tempos, aí nos últimos anos, uma rejeição popular muito grande ao legislativo, à Câmara, ao Senado, e numa última pesquisa que o Datafolha divulgou, parece que ontem, anteontem, essa rejeição está diminuindo. Quer dizer, você tem uma aprovação maior agora, tanto em relação ao Legislativo, Congresso Nacional, como também ao Judiciário Supremo, né? Isso é bom também, né? Nesse momento, as pessoas estarem confiando mais. Não sei se foi por conta da aprovação aí dessas medidas de socorro às empresas, aos trabalhadores, aos assalariados, enfim. Mas eu acho que isso aí é um dado importante, né? Que merece ser colocado, né? É importante, professor Lages, muito importante. Agora, a culpa disso tudo, de o legislativo ter enfrentado esse desgaste popular, é do próprio legislativo. Os parlamentares, eu falo isso em todos os níveis, eles começaram a se acostumar a fazer papel de executivo, levando benefícios, nomeando cargos. Isso não é função do parlamentar. Claro que o parlamentar pode indicar uma verba, para isso tem a emenda impositiva para trazer mais independência para o parlamentar, para que ele consiga destinar um recurso sem se prender ao executivo, mas é que o parlamento sempre quis mais, sempre quis ser uma espécie de executivo ali, sentando na cadeira do legislativo. E essa troca de favores fez com que a população ficasse muito chateada. Tomara que agora o legislativo assuma sua função de vital importância, que é da elaboração de projetos, de leis e soluções, de fiscalização do executivo, principalmente, para que nós tenhamos, como você disse, professor Lages, uma diminuição, uma queda, uma redução da repercussão negativa do parlamento. Isso é bom para a democracia, esperamos que isso aconteça, esperamos que o parlamento, nesse momento de crise, apresente soluções, e nós estamos lutando muito por isso. Conseguimos aprovar o auxílio emergencial de R$600, foi na sessão do dia 26 de março desse ano. Eu fiquei a tarde toda reunido com líderes partidários pelo telefone, com o nosso líder Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, com todos os deputados da bancada do PSB. O governo ofereceu R$200, nós negamos. O parlamento se uniu para não aceitar isso, aí falaram em R$500 depois, uma proposta inclusive do PSB, aí veio o governo e colocou 600, fechamos o acordo para que algumas pessoas também pagassem, recebessem R$1.200. Depois disso, vieram problemas burocráticos na Caixa para pagar esse auxílio, que nós denunciamos também, um absurdo. E mais, o projeto que garante
o pagamento pelos empresários dos seus funcionários da folha de pagamento também foi uma proposta que surgiu desse consenso do parlamento. E agora tem projeto de minha autoria também e uma emenda à medida provisória para estender esse pagamento para mais 6 meses, para que nós possamos garantir empregos no Brasil. Então, a solução vem do Legislativo. São os representantes da população brasileira e os próprios representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional têm que entender isso e parar de uma vez por todas com essa barganha com o Executivo. É hora para isso, professor. Ricardo, é o seguinte, meu caro, agora você tem um mandato definitivo, são mais de 2 anos de mandato pela frente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus projetos. Você vai entrar na pauta nacional, que a gente acaba acompanhando mais aí pela mídia e tudo mais, ou você vai tentar, assim, um projeto de trabalho próprio, talvez priorizando aí os interesses da nossa cidade, da região aí nordeste de São Paulo, ou vai fazer as duas coisas? As duas coisas. Na verdade, eu defendo, professor Lages, uma reforma política ampla no Brasil, em que nós tenhamos o voto distrital. O voto distrital, ele traz justamente esse conceito de aproximar o representante da população. Então, quando alguém vota num deputado, por exemplo, de São Paulo, nesses artistas que surgiram aí, ligados a movimentos até de extrema-direita ou até extrema-esquerda, não vem ao caso a questão ideológica. O que vem ao caso é esses caras que surgiram como um relâmpago, levaram muitos votos. Aí você pergunta, como é que alguém de Ribeirão faz para falar com esse pessoal? Não fala. Como é que faz para falar com o Ricardo Silva? Estou em Ribeirão, meu escritório é Ribeirão, eu atuo na comunicação em Ribeirão, que é minha paixão, eu amo comunicação. Então, para encontrar com o Ricardo pelas redes sociais, aqui na cidade é muito fácil. E esse conceito é um conceito bacana de voto distrital. Então, eu defendo que o deputado ele tem uma base territorial para atuar, para ajudar, para defender, e cada território eleja os seus, como é nos Estados Unidos, os condados, como é na Inglaterra, como é na Alemanha. O voto distrital ele é muito usado e muito praticado em países desenvolvidos. Mas não é só isso. O deputado ele está no Congresso Nacional, no olho do furacão de discussões nacionais. E nós temos temas graves para abordar agora, principalmente nessa crise institucional que nós vivemos, nessa pandemia, de contribuir com o Brasil, com projetos, com denúncias, quando for o caso, porque essa é a função do parlamentar, com representações, com CPI, com atuação em comissões. Então, essa função também de estar no parlamento defendendo o Brasil, eu vou fazer questão de desenvolver nessa dupla função, como você bem disse, professor. Ricardo, e eu queria saber também o seguinte, né? Você vai ter um mandato aí de deputado federal até o final do ano, mas você também é pré-candidato a prefeito aqui em Ribeirão Preto, né? Vai ser difícil, talvez, conciliar tudo isso, né? Eu não sei se você vai tirar aí um tempo, aí uma licença aí do rádio, da área de comunicação, mas como é que você está pensando em, até o final do ano, administrar tudo isso aí, Ricardo? Bom, essa é a pergunta que mais me fazem, professor Lages, se eu vou disputar a prefeitura de Ribeirão Preto ou não. É claro que existe um anseio muito grande para que eu lance meu nome como um pré-candidato a prefeito, e eu ainda estou segurando um pouco esse debate, não que ele não tenha que acontecer, a sua pergunta está corretíssima, a sua colocação está correta também. É que no meu caso, como eu assumi como deputado federal agora, faz 2 semanas e meia, em definitivo, eu acredito que preciso, nesse momento, atuar como deputado, ajudar a minha cidade. Estamos conseguindo recursos, já conseguimos mais de 9 milhões de reais do Ministério da Saúde com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, numa audiência que tive com ele. Ele falou, Ricardo, vamos ajudar Ribeirão, fique tranquilo, e ajudou. Depois ele acabou deixando o Ministério da Saúde, mas os recursos vieram para cá, foram mais de 9 milhões e 200 mil reais que nós conseguimos para Ribeirão. Agora já estamos conseguindo mandar emendas parlamentares do orçamento impositivo, tá? Eu gosto sempre de falar porque não é emendas que foram conquistadas com base no pedido ao governo ou na troca de favores, não. É obrigação
pagar as emendas que são da região do parlamentar. Então, conseguimos também recursos por emendas impositivas para Ribeirão, já para mandar para cá. E eu não vou, professor Lages, antecipar o debate eleitoral. E é claro que todo mundo comenta sobre isso, é democrático falar sobre isso, debater sobre eleição é muito bacana, mas eu agora vou ficar numa condição como deputado. Posso disputar a eleição? Claro que posso. Claro que posso, mas eu vou submeter essa decisão mais à vontade das pessoas de Ribeirão Preto, porque nós também estamos no mandato de deputado federal. E é uma decisão que envolve a nossa cidade, que envolve a nossa gente. Mas é uma possibilidade que está aí, além da minha atuação profissional. Na verdade, eu sou do Poder Judiciário, muitas pessoas não sabem, mas eu sou concursado do Tribunal de Justiça, eu exerço as minhas funções como oficial de justiça no Judiciário brasileiro, que muito me orgulha também, e além disso, por paixão, por amor, eu atuo na comunicação de televisão, rádio, sou apaixonado por rádio, por comunicação, eu amo isso demais da conta, mas são decisões para candidatura de prefeito que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Ô, Ricardo, já que nós falamos das próximas eleições, né, tem todo esse debate agora envolvendo o próprio Congresso, envolvendo também o Tribunal Superior Eleitoral, adiamento das eleições. Mas tem gente que quer também adiar o mandato dos atuais mandatários, do prefeito, dos vereadores, né? E essa decisão vai passar necessariamente pelo Congresso, porque me parece que tem que ter uma emenda à Constituição, né? Isso. Mesmo no caso de adiar as eleições para um mês e pouco mais à frente. Como é que você está vendo essa questão? Como é que o Congresso já está tratando essa questão do adiamento das eleições, Ricardo? Vejo com preocupação, porque uma coisa é adiar apenas as eleições, prorrogar por mais 2 meses, isso é perfeitamente possível. Aliás, a pandemia, do jeito que está no Brasil, dá sinais de que não vai recuar por enquanto. Então, a situação é muito dramática. A gente está vendo o governador João Dória, com o prefeito municipal Duarte Nogueira, os dois do mesmo partido, entrando numa seara junto com o presidente da República, batendo cabeça um com o outro. E enquanto esse pessoal não colocar técnico para falar, médico infectologista, economista para definir a situação, nós vamos continuar tornando a população mais confusa do que já está e a contaminação subindo, também no transporte público, que é outra vergonha, ônibus lotados, responsabilidade do prefeito municipal e a disseminação está pegando fogo. Isso tudo pode fazer com que as eleições sejam prorrogadas, professor Lages, que nós não tenhamos clima para fazê-la em outubro. Então, pensar em colocar em novembro, em dezembro, no máximo. Para por aí. Eu vejo com preocupação porque tenho observado prefeitos que estão fazendo um péssimo mandato, pessimamente avaliados pela população, fazendo lobby no Congresso para prorrogação de mandatos. Isso é um absurdo. Imagine só a população ter que aturar, e não me refiro apenas a Ribeirão, não, eu me refiro ao Brasil todo. A população aturar prefeitos investigados, prefeitos que estão fazendo péssimo mandato, que perderiam as eleições nas urnas, terem mais 2 anos de mandato para coincidir com as eleições de 2022, prorrogando o mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Isso eu acho impensável. O Congresso não pode entrar nesse jogo, nesse lobby de prefeitos por esse Brasil afora. Nós podemos, sim, pensar numa prorrogação de eleição por mais 2 meses, no máximo, mas sem pensar em prorrogação de mandatos, porque além dessa questão de ser contra o interesse da própria população, que tem o direito de ir às urnas, a democracia ela tem que ser periódica, o povo tem que ter o direito. Além disso tudo, é um ataque ao princípio democrático. Muito bem, Ricardo. Agora, Ricardo, eu acho que a gente preocupa muito, por exemplo, né, pensar assim, essa pandemia vai passar, mas ela vai deixar como herança uma tragédia muito grande. A tragédia da quebra das empresas, do desemprego, enfim, isso já está sendo vivenciado hoje pela nossa população, mas as previsões da queda do PIB, por exemplo, né, já estão falando que o PIB esse ano pode cair de 5% a 10%. Isso vai ser uma crise econômica, Ricardo, nunca vista, né? Como é que os municípios, eu estou te perguntando isso mais em função de você ser um pré-candidato a prefeito
e certamente o ano que vem você pode ser o nosso prefeito, né? Como é que as prefeituras deveriam encarar essa realidade econômica? Vai ter queda também do pagamento de impostos, vai ter uma crise que vai impactar muitos municípios, né? Como é que você está pensando essa questão aí para o futuro próximo, Ricardo? Muito difícil, professor Lages, e aí as pessoas têm que estar em alerta. O cenário que você traça é verdadeiro. Nós teremos uma crise muito grave, já estamos nela. O que é que o governante deveria, então, fazer nesse momento? Pensar em obras em ano eleitoral, em pegar dinheiro emprestado com a Caixa Econômica Federal para fazer essas obras de construção de pontes, de viadutos, ou deveria pensar nas pessoas? Eu faço um paralelo porque a gente tem que trazer para Ribeirão um debate, mesmo ainda não havendo uma definição minha sobre candidatura a prefeito, a gente continua no exercício do mandato como deputado federal, mas nós temos que falar sobre isso. Ribeirão Preto está, a prefeitura, pegando empréstimos com a Caixa Econômica Federal para fazer obras que foram lançadas pela ex-prefeita Darcy Vera. Ele está apenas ressurgindo essas obras antigas do PAC, no momento grave da economia brasileira, grave crise de saúde, para a construção de pontes, viadutos, muitos desnecessários. Outros até são bem-vindos, mas a gente questiona o momento. Mas a prefeitura está pegando também R$1.600.000 para a construção da pista de skate no Maurílio Biagi. Com todo respeito à galera do skate, eu acho muito bacana skate, tira a juventude das ruas, é muito legal. A questão não é essa, a questão é o momento, a prioridade. E mais, está pegando a prefeitura de Ribeirão Preto R$800.000 também de empréstimo para pintar a nossa Maria Fumaça. Em Maringá fizeram as reformulações da Maria Fumaça, o restauro com 130 mil, aqui 800 mil com dinheiro emprestado. Eu quero a Maria Fumaça bonita? Claro que eu quero. É história, isso faz parte de Ribeirão, mas é o momento agora, diante desse quadro que o professor Lages traçou. Não, não é o momento. Esse momento era da prefeitura estar pensando em ajudar o nosso comércio, em ajudar os nossos empresários que geram empregos. Eu não falo os empresários das grandes construtoras que ganharam muito aqui com loteamentos e vieram de fora, não tem compromisso nenhum com Ribeirão. Nós não tivemos, aliás, professor, nenhuma moradia de interesse social aqui em Ribeirão Preto. Então, era momento de investir nas pessoas. Hoje, Ribeirão não está fornecendo cesta básica pelos CRAS, para as pessoas que mais precisam. Então, diante desse quadro, é inegável que a lógica está errada, que os prefeitos não deveriam fazer dívidas como tem feito de Ribeirão, deveria estar pensando nos seres humanos, nas pessoas, e é o que não está acontecendo. Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida. A situação é muito dramática e a gente percebe, né, principalmente aí do executivo local, uma política completamente desfocada do que deveria ser. Ricardo, chegou ao final do nosso programa, eu só tenho que agradecer muito a sua vinda aqui hoje. Obrigado. Né? Foi uma conversa muito interessante, esclareceu muitos pontos aí. Eu só tenho a agradecer muito. Muito bem-vindo, muito obrigado, Ricardo. Obrigado, professor Lages, parabéns pelo seu programa, parabéns pela sua postura. Primeiro, uma grata satisfação estar aqui contigo, dizer que diante desse quadro que nós falamos agora mesmo, de grave crise que a nossa cidade passa, o professor Lages tem uma bagagem cultural muito grande, é um homem de boas ideias e, sem dúvidas, Ribeirão precisa desse perfil como do professor Lages, nesse tipo de debate, com esse programa mais do que especial para tratar os assuntos de Ribeirão. Obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço o seu carinho, meu querido. Tudo de bom para você. Gente, encerramos aqui hoje mais um Conexões Ribeirão, né? Prometendo voltar aí proximamente com outra grande entrevista, outro grande programa. E vocês continuem nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso blog, né? Anota aí, www.professorlages.com.br. Vai ser um prazer recebê-los ali, né? Muito obrigado a todos e até mais. Tchau.